Em julho de 1991, cerca de 700 pessoas se reuniram numa semana gelada em Curitiba para começar uma tradição que já dura 27 anos. Hoje, elas são conhecidas como encontristas e muito em breve seremos milhões. Esse é o podcast do Acervo N-Design, um projeto de amor pelo N-Design, que busca reunir e organizar as memórias da saga do evento mais importante do design brasileiro. Olá! Sejam bem-vindos ao projeto Acervo N-Design. Meu nome é Henrique Nardi. Oi! Aqui é o Renato Fatini, tudo bem? A gente está muito contente de finalmente colocar esse projeto na rua e poder falar sobre o Acervo N-Design para vocês através desse podcast. Henrique Nardi, o que estamos fazendo aqui? O que é o Acervo N? Boa pergunta, Renato. O Acervo N-Design é um projeto para reunir informações sobre o Encontro Nacional dos Estudantes de Design, do qual a gente participa há bastante tempo. A gente tem uma vivência muito grande com o encontro e sabe a importância que é o registro desse encontro. Então, o cerne, né, o objetivo maior do acervo é poder reunir essa informação e disponibilizar ela para as pessoas de diferentes maneiras. Isso, e a gente está conversando sobre isso já há um ano, né? Começamos no N-Design da Paraíba. Você veio com essa ideia de montar esse... É um pequeno museu, né? Basicamente, que a gente está fazendo. Isso, tem áreas de museu, né? A palavra acervo traz um pouco isso, mas tem essa preocupação de documentar, de registrar as muitas histórias e as muitas coisas que acontecem durante o N-Design e poder falar sobre isso com as pessoas. Beleza, agora, além disso, o que mais a gente está planejando? O que vem por aí? Bom, tem várias coisas no horizonte. A principal delas é a gente fazer um livro sobre o N-Design, que é uma cobrança já de muito tempo. As pessoas falam, poxa, quando que vai ter um livro sobre o N-Design? Já tem mais de 2 décadas, quase 3 décadas de N. Então a gente sempre sentiu necessidade de que existisse uma publicação a respeito dos Ns como um todo. Então esse é o objetivo maior. Mas a gente sabe que isso é um tiro de longa distância, não é uma coisa que vai se resolver em 6 meses. Então, para que esse projeto dê certo do livro, a gente tem que gradativamente coletar informações. Então, a gente está preparando um site para que as pessoas interessadas em ajudar a gente espera que tenham muitas pessoas, né, interessadas em ajudar a gente com isso, possam contribuir através desse site. Além disso, a gente está com essa ideia do podcast, é outro espaço. A ideia do podcast é fazer com que a gente consiga soltar partes das informações que a gente vai coletando para não ter que esperar muito tempo, né, ficar só coletando informação e só soltar isso no livro. O podcast é uma maneira da gente, aos poucos, compartilhar o que a gente vem descobrindo, que a gente vem pesquisando sobre as histórias do N. Então é isso, a gente tem esse projeto do livro vindo por aí, sendo que esse vindo por aí pode demorar bastante tempo. Tem o site já em execução, sendo montado pelo Eduardo Coalhato e pela Thaís Araújo, que são os nossos 2 primeiros colaboradores oficiais e que toparam entrar no projeto junto com a gente. E a ideia é ter pelo menos um programa por N, né? Exatamente. Assim, é uma promessa, né? Como eu posso dizer, né? A gente está se comprometendo. A ideia é pelo menos ter um programa sobre cada N, mas a gente está falando de 27 programas e
um trabalho de contactar pessoas que fazem parte das condes, né? Então, ou seja, se você é um ex-conde e está ouvindo esse programa, a gente quer conversar com você em algum momento. Beleza. Então, quais são os próximos passos? A gente gravou esse episódio piloto com o Eduardo Quato, que, além de fazer parte da Matrix dos últimos N, está ajudando a gente com o acervo. Vocês vão entender um pouco disso no programa. A gente vai estar agora, em julho, no N-Design Curitiba, é óbvio. E nesse N, a gente vai fazer uma apresentação sobre o projeto do acervo N-Design. A gente também vai aproveitar essa passagem por Curitiba para gravar o próximo episódio do podcast, que vai ser um bate-papo com o Naotaki Fukushima e o Ken Fonseca, que foram organizadores do primeiro N-Design, lá em 1991, em Curitiba. Então, ou seja, vai ser uma viagem bastante produtiva. Uhum. No nosso episódio piloto, a gente conversou com o Eduardo Qualiato e foi uma conversa com muitas informações que vão ser também muito úteis para as próximas pessoas que vão organizar os N-Design. E não só isso, mas também os encontristas, né, que a gente conversou sobre como funciona o sistema de inscrição, como é que é a dinâmica do credenciamento, certificado. São várias coisas que estão ali, que acontecem em todos os N's, e muitas vezes você tem aquela famosa reinvenção da roda. E conversamos muito também sobre as mães dos encontristas. Também, é verdade. Importantíssimo isso. Então, vamos lá ouvir o episódio piloto do podcast do Acervo N. Antes, recados. A gente tá com alguns canais... Pô, é sério? Você já ia matar já? Tá, esqueci. A gente já tá com uma página no Facebook do projeto, facebook.com/acervo-ndesign. É lá que a gente está reunindo fotos dos N's, dos kits, e estimulando que as pessoas troquem informações sobre as experiências que elas tiveram durante os N's. Além do Facebook, a gente tem uma página no Instagram também, /acervo-ndesign. E se vocês quiserem conversar com a gente sobre o projeto, querem se envolver com o projeto, acervo-ndesign@gmail.com. Em breve a gente vai ter também um site. Isso é mais para frente, mas fiquem atentos que isso vai acontecer muito em breve. E é isso. Então sigam a gente nas redes sociais e espero que vocês curtam aí esse episódio piloto do Acervo N-Design. Vamos lá. Abraço. Valeu. Oh my gosh. Sejam bem-vindos ao projeto Acervo N-Design. Esse daqui é o episódio piloto do nosso podcast. Meu nome é Henrique Nardi. Aqui é o Renato Fatini e existe um mundo paralelo que ninguém conhece sobre o N-Design. E a gente vai conversar sobre isso hoje com o Eduardo Qualiato. O Eduardo Qualiato é programador desde os 13 anos, trabalha com isso desde os 17. Ele é de Bauru, mas está em Curitiba, cursando Sistema da Informação. Ele programa há 12 anos, tem um envolvimento com o movimento estudantil e é o responsável pelos sistemas de inscrição das últimas edições do N-Design e do R-Design, do Purungo, etc. Ele já fez cerca de 20 eventos nos últimos 4 anos. Eduardo Qualiato, seja bem-vindo. Boa noite, pessoas. Mas vamos bater um papo aqui interessante sobre o mundo paralelo das inscrições. Você falou 19 ou 20 eventos, é isso? Considerando os eventos desse ano de 2017, são 20 eventos. E você quer listar aí? Quer falar eles? Você tem a lista? Tenho a listinha aqui. Ó. Então, eu cuidei de inscrições ou de algo relacionado à TI no R360 aqui em Curitiba em 2012, no Purungo de 2013, no R Manauara em 2013 também, no R Porto Alegre eu dei uma ajuda pro Pedro lá com servidores. Eu fiz sistema de inscrição do R Rio em 2014, R Geração. Cuidei de inscrições e editais no N Goiânia em 2014, inscrições e editais no R Recife, no R Cariri, no R Sul
de 2014, no R Capixaba de 2015, no N São Paulo de 2015, no R Reação em 2016, no N Paraíba eu cuidei de editais em 2016, inscrições e editais no R Sul em Porto Alegre em 2016 também, R Design Real, R Magnético, e aí agora R Design São Paulo, N Curitiba, R Metamorfose e R Brasília, que já estão aí encaminhados. Carteirada, hein? Faz parte, né? Acho que fiquei cansado. A gente vai ganhando experiência, né? Dá pra dizer que você só faz isso da vida, não? Não, muito nem de perto, nem de perto. Parece, né? Tipo, com a lista, você fala, caraca. Afinal, o evento de design não paga as contas, infelizmente, né? Right. É verdade. Quem sabe um dia eu não abro uma empresa de fazer vídeo. Edu, como que você foi cair nesse trabalho? Então, cara, tudo começou em 2012, né? Eu vim morar em Curitiba em 2011 e eu vim morar em Curitiba com um amigo de Bauru, um amigo do ensino médio, o Vinícius Manzano, que veio para estudar design aqui na UTFPR. E por causa dele, eu comecei a ter contato com a galera e tal. E aqui na UTFPR, naquela época, o CA, o Certo Design promovia várias atividades bem interessantes e eu participava da maioria delas, né? Então eu ia nos churrascos, eu ia em café com design, esse tipo de coisa. E o que acabou rolando é que eu fui entrando ali e tal, até que em algum momento me convidaram para fazer parte da Accord 360 em 2012, né? Esse convite veio a partir do Mondrian e da Georgia, e foi meu primeiro evento lá em 2012, isso foi acho que abril de 2012, e desde lá aí acabei não parando, né? Foi tipo por indicação, boca a boca. Assim, parece que eles... Bom, até hoje eles dizem que eles não me chamaram para fazer parte da comissão, não porque eu era programador, e sim porque eu tinha uma certa atividade naquele meio, né? Mas, assim, vamos ser sinceros que já une o útil ao agradável, né? Você ter um programador dentro de uma organização que precisa de coisas de TI, acho que ajuda, né? Então, acabei ficando por uma necessidade e por uma vontade também, que foi uma parada que eu gostei muito, porque, querendo ou não, no meu curso aqui, a gente não tinha esse tipo de atividade, a gente não tinha esse tipo de atuação fora da sala de aula, ou até mesmo o CA não tinha esse tipo de atividade, então falei, porra, que da hora, vou continuar nisso aqui porque é muito maneiro. E depois do evento em 2012, eu só quis mais e mais e mais. Acabei ficando. Massa. E você tem que explicar muitas vezes que você não é designer, né? Exato. Essa é uma falha comum, né? E é uma coisa que às vezes eu tenho que me segurar também, porque às vezes eu acabo metendo o bedelho em coisas que são menos da minha alçada ainda. Então, eu, por exemplo, discutir coisas sobre o Cone ou discutir o movimento estudantil de design são coisas que eu tento me manter assim, distante, porque eu sei que a minha representatividade ali é meio que desnecessária. Mas às vezes eu dou uns pitacos aqui ou ali para ajudar em pontos que eu acho que a minha expertise, que o meu know-how é necessário. Não fala assim, cara. Você é um de nós. Pô, eu fico muito feliz de ser acolhido dessa maneira, Fatini. E o que você acha que deveria ser diferente no que diz respeito às inscrições? Ou melhor, você pode falar sobre o N que está vindo aí de Curitiba, em termos de inscrição? Bom, não posso falar muita coisa, né? Eu acho que foi um N bem interessante. Bom, não posso dar números aqui, né? Mas foi um N bem interessante em termos de inscrição, porque o primeiro e o segundo lote acabaram muito rápido. Foi tipo... Se não foi um recorde, foi próximo de. Mas se eu não me engano, entre a primeira inscrição do primeiro lote e a última inscrição do primeiro lote, deu menos de 20 minutos, assim. Foi uma coisa muito, muito, muito rápida.
E eu acho que isso é interessante para demonstrar quantas pessoas ainda têm essa vontade de vir pro evento, né, cara? Total. E, cara, mas esse lance de você fazer a inscrição por lotes, cara, isso é uma coisa relativamente nova, né? Tipo, não tem. Eu lembro que nos Ns passados você tinha a inscrição, você tinha a divisão por lotes, ok, só que quando acabava um lote, já entrava no preço do segundo lote e era um conectado ao outro. Hoje em dia você tem o lote acaba muito rápido, aí fica um longo tempo sem nenhuma inscrição sendo vendida, aí abre um outro lote rápido. Isso é meio novo, né? Então, eu só posso dizer que desde que eu cheguei é assim. Então, quando eu cheguei em 2012, não fui eu que formulei esse método da abertura das inscrições. Eu fui meio que pado. Então, dessa maneira, funciona assim, assim, assado, a gente tem que fazer assim, assim, assado. Tanto é que o primeiro lote do R Curitiba em 2012, do R360, a gente atrasou o primeiro lote. Então, abriu naquela... Eu estava na casa dos meus pais ainda. Eu lembro que foi um ano de greve nas federais e eu estava lá enquanto a gente abriu a inscrição. Abriu as inscrições e eu tive que fechar o sistema na hora, porque deu um montão de problemas. Eu não sei se as pessoas não estavam acostumadas com a maneira que eu fiz as coisas, ou se eu fiz de uma maneira completamente diferente do que era costumeiro, mas o sistema não tinha painel naquela época, as pessoas faziam 3 inscrições de uma vez, a pessoa achava que ela tinha feito a inscrição, mas ela não, porque o sistema não era muito intuitivo do meu lado. E eu fui aprendendo nessa paulada, assim. Mas eu acho que, além dessa possibilidade dos lotes de você criar milestones para as pessoas esperarem, então você dá uma fomentada no marketing, você consegue divulgar mais o evento, e vai abrir inscrição e tal. Sim. Você tem a possibilidade de que não se inscreveram, não tinham dinheiro em uma certa época, ter dinheiro numa outra época, e assim por diante. E também gera a possibilidade de você fazer aquela correção de curso no meio do caminho, né? Então, hoje, infelizmente, a gente tem um percentual de quase 22%. Essa é a média que eu tenho traçado nos últimos eventos inscrições, né? 22% das inscrições são feitas e não são pagas. Como assim? Então, é incrível isso. Muitas pessoas geram boleto e esquecem de pagar ou não tem dinheiro na época e tal. Então, mais ou menos 22%, esse número varia para mais ou para menos, claro, das inscrições não são pagas, né? E essa ideia de lote te permite corrigir o curso desses números, né? Então, faz o primeiro lote lá, pega a galera que não paga e joga pro terceiro lote e vai mudando essas numerações e vai acertando, né? E qual costuma ser a diferença, a porcentagem de quem usa boleto e quem usa cartão? Cara, essa é uma informação que eu não tenho, porque o método de pagamento ele que se responsabiliza tudo. Mas pela quantidade de problemas que eu tenho, eu acho que hoje a gente está mais ou menos 60% boleto e 40% cartão, assim, pela quantidade de problemas que chegam pra gente. Saquei. Mas assim, eu acho que a gente tem uma vantagem. Bom, desde que eu comecei, né, a gente usa PagSeguro, né? Isso não é uma propaganda do PagSeguro, porque o serviço deles é ótimo até um certo ponto, mas depois é uma bosta. Suporte é horrível e tal. Mas é muito interessante como a gente não tem noção de valores até que os valores começam a entrar, até que o dinheiro começa a entrar. Porque os orçamentos são muito milionários. Assim, muito dinheiro, e a gente não tem noção de quanto esses caras ganham nisso, sabe? O PagSeguro hoje, por exemplo, ele morde 4 ou 5% do valor de cada transação. E aí você pensa que um evento que nem o N-Design São Paulo, que entraram acho que quase 600 mil reais de inscrição, esses caras morderam aí 30 mil. Só nessa brincadeira, entendeu? Nossa, é verdade. Então, é muito dinheiro, a gente não tem noção da quantidade de dinheiro que é. Mas mesmo assim segue-se utilizando esse sistema. Porque, eu vou ser bem sincero, é um mercado que não tem muitos melhores, sabe? No N Goiânia, em 2014, a comissão teve um problema com a galera de TI deles, e eu entrei meio que para apagar incêndio, né? Então, como o nosso sistema já estava pronto, foi mais fácil
fácil implementar ele para aquele evento, mas a gente tinha uma peculiaridade que era a gente não poderia usar o PagSeguro, porque ele demora 15 dias para liberar o dinheiro. Eles precisavam de dinheiro mais rápido. É possível, porque isso foi 40 dias antes do evento. Uhum. Então, eu implementei para eles, naquela época, a emissão de via Banco do Brasil, na época, e PayPal, assim. E a verdade é que são todos uma bosta. É tudo igual, entendeu? Alguns meios de pagamento agora estão surgindo com promessas melhores e tal, mas eu acho que a gente ainda tem que avaliar melhor se é interessante cada comissão ter que se responsabilizar pelo pagamento, e isso dificulta na hora de negociar a taxa, sabe? Eu acho que se a gente tivesse todo ano a mesma entidade, entre aspas, negociando com os meios de pagamento, talvez a gente conseguisse valores melhores. Mas do jeito que funciona hoje, como sempre que tem um evento novo, as conversas e as definições começam do zero, esse tipo de discussão não existe, né? Total. Uhum. Agora, Edu, falando sobre o início do seu trabalho, fala sobre o seu sistema pra gente. Imagino que, como programador, você deve ter um orgulho, né, do sistema que você fez. Então, quero saber como começa esse trabalho da programação. Descreve o seu filho aí. É isso. Eu comecei esse sistema lá em 2012, então, para resolver um problema específico do R Curitiba. E em 2013, eu percebi que eu podia segmentar esse sistema e tirar coisas que são genéricas, que são específicas, e adicionar coisas que são genéricas dos eventos, e poder transformar isso numa coisa só, né? Qual é o nome dele? Então, né, eu sou muito ruim de branding, né, cara? Então, o nome dele hoje é Open Event. Open de aberto e Event de evento, né? Porque o código dele foi uma coisa que eu quis fazer desde 2013, 2014 já, que é manter o código dele inteiro aberto, e tá lá no GitHub, se alguém quiser acessar e dar uma olhada. github.com/quagliato/open-event. Provavelmente o Nard e o Patini vão colocar o link aí. Mas a ideia foi criar uma ferramenta que, tipo, as pessoas pudessem usar sem estar atreladas a mim, entendeu? E nesse ponto eu posso dizer que eu falhei. Que as pessoas não conseguem, não é por falta de capacidade delas, é por falta de automatização do sistema. Não conseguem baixar o sistema, instalar nos próprios servidores e tal. Então eu acabo prestando esse serviço aqui, não é um serviço porque é praticamente voluntário, mas eu vou para resolver esse problema que o sistema não solucionou, né? Mas a ideia dele é ser um sistema que compreenda editais e inscrições, e ele é bem formatado para eventos de design. Então as comissões podem cadastrar os editais lá, cadastrar as perguntas, tipos de resposta para cada pergunta, elas podem aprovar ou não as pessoas, tudo por dentro do sistema, e elas podem cadastrar as isenções por edital ou por pessoa dentro do sistema. E aí, na hora de abrir a inscrição, as comissões já cadastram os pacotes, os preços, como os pacotes estão conectados. Então, para comprar festas, você tem que ter comprado a inscrição básica e assim por diante. E isso já conversa com o sistema de editais. Então, esse cara, o Fatini, ele vai fazer a inscrição lá, mas ele já foi aprovado no edital de oficina. Então, o sistema já concede para ele a isenção automaticamente. Isso é um dinheiro a menos que a comissão tem que gerenciar para devolver depois. E aí você diminui a chance de a comissão não devolver dinheiro de edital, que nem aconteceu já recentemente, e assim por diante, sabe? Ou seja, ao longo dos últimos 4, 5 anos, você foi estruturando o teu sistema conforme as necessidades dos N's e dos R's, e só a cada 6 meses você troca o seu patrão, assim. Tem sempre uma galera nova chegando, mas você já tem a parada encaminhada. Exatamente. O núcleo do sistema é o mesmo, né? Então, o cadastro, as opções de inscrição, as opções de edital e tal, essas coisas são as mesmas. O que eu flexibilizo
às vezes para uma comissão ou para outra são especificidades que se tem. Então, tem comissão que quer abrir inscrições ao mesmo tempo que faz seleção de editais. Então, os usuários não vão ter isenção. Aí tem comissão que não quer dar isenção por edital, quer dar isenção segmentada por usuário. Então, cada usuário tem uma isenção diferenciada. Tem comissão que quer adicionar outros campos no cadastro. Então, essas flexibilizações eu vou fazendo para cada comissão, né? E como sou eu que gerencio a instalação e manutenção de dados desse sistema, eu tenho tudo isso backupeado dos anos passados. E mantenho isso como um recurso assim, interessante. E você chegou ao ponto em que você pode falar para as comissões o que funciona melhor? Você acabou de dar aí o exemplo de várias maneiras de abordar o sistema de isenção. Você pode falar o que funcionou melhor em cada evento, né? Exato. Eu tento não direcionar até a comissão, mas eu acho que olhar para os eventos anteriores é interessante para a gente aprender, né? Então eu dou esse feedback e eu passo para as comissões o que eu tenho de informação do lado, né? Então, por exemplo, abrir inscrição durante a tarde não funciona, abrir inscrição na sexta-feira não funciona, abrir editais no meio de feriado talvez também não funcione. Então, você vai adquirindo costume, né? Uma coisa que aconteceu, por exemplo, no R-Sul 2014 foi que a gente abriu o segundo lote e o segundo lote esgotou muito rápido. Foi assim, minutos. E aí, naquela época, eu era comissão, eu fui Core de Sul em 2014, eu já chamei a galera de recursos ali, o Fatini e tal, e a gente pensa assim, dá pra gente abrir mais inscrições em sequência? Dá para abrir mais inscrições, a gente abre mais X inscrições, então a gente fez um lote extra naquele mesmo momento para aproveitar o hype, sabe? Sim. Porque ao mesmo tempo que é interessante você segurar a inscrição para o lote seguinte, também é interessante você aproveitar ao máximo aquele esquema, né? Aquele fluxo, né? Isso foi algo que aconteceu no N Curitiba agora em 2017. Quando abriu, acho que o primeiro lote, a gente viu que foi muito bem e acabou muito rápido. E logo em seguida a gente abriu mais uma batelada de inscrições para aproveitar esse fluxo, né? E você tem, por acaso, um top 5, assim, dos perrengues? Qual foi a merda mais homérica, assim, de inscrição? Eu acho que... Top 5 eu acho que não tem, mas eu acho que a merda mais homérica foi a primeira abertura de lote lá em 2012. Cara, eu era muito ingênuo naquela época do ponto de vista de inscrição, sabe? Então... Por exemplo, hoje no sistema, se você passa da tela de seleção de produto, a sua inscrição já está garantida. Pode não ter selecionado o método de pagamento ainda, você pode não ter nem chego no PagSeguro, mas a sua inscrição já está garantida e em algum momento você pode voltar e pagar num prazo de 7 dias após a sua inscrição. Em 2012, na primeira versão do sistema, não tinha isso. Então, se a pessoa não chegasse no final do processo, ela perdia a inscrição. E isso deu tanta merda, mas tanta merda, que, assim, foi um choque pra mim naquela época. Eu sofri muito. Eu me sentia incapaz, assim, de resolver o problema. Mas aí, eu tinha uma do meu lado naquela época que era sensacional, que é a Fernanda, a Fercrave, que a gente fazia as aberturas de inscrição juntos, porque ela era de comunicação e eu também... então ela foi fazer a parte de comunicação e eu fazia a parte do sistema, e era um segurando a mão do outro ali, foi muito maneiro. E foi assim, o começo foi muito foda, porque eu não sabia como resolver, e eu tinha que ao mesmo tempo resolver o problema de quem estava fazendo a inscrição naquele momento, e depois resolver o problema de quem ficou para trás. Uma coisa que eu aprendi naquele momento e que eu levei para todo o tempo depois não vou conseguir resolver o problema das pessoas durante a abertura do lote. Abriu a inscrição, vai até acabar. Se a pessoa tiver problema, anota o caso, a gente entra em contato com ela depois que passar
o nervosismo e resolve. Tentar resolver a parada na loucura ali da abertura não vai adiantar. Você vai gerar mais um problema. Isso ainda é importante para os encontristas que estão escutando, né? Ou seja, não se desespere ali no hype. Exato. Se você teve um problema, reporta o problema para a comissão e a comissão vai jogar isso e vai chegar até mim e a gente vai resolver. Eu tenho o costume de criar uma planilha com todos os casos de problemas, de tretas que a gente tem que resolver. Então, abrir inscrição, eu jogo essa planilha para a comissão e falo assim, galera, tudo que chegar de reclamação, de alteração, de problema, joga nessa planilha, porque aí a gente tem controle do que foi feito, como foi solucionado, quem que solucionou e assim por diante. Então a gente vai aprendendo isso, né? Então, a mais nervosa com certeza foi a primeira, que eu tinha zero experiência e zero amizade com as pessoas, e depois foi ficando tudo mais fácil. Ou seja, você consegue também ir mensurando o nível de perrengue pela quantidade de e-mails com problemas que você recebe. Exato. E geralmente qual é a média? Quais são as estatísticas suas disso? Eu junto algumas coisas, né? Então, até hoje, eu dei uma olhada aqui nos e-mails das comissões e eu já respondi mais de 3.039 e-mails de problemas. Ao longo de 5 anos, né? Desde 2017, desde 2012 até agora, considerando os 20 eventos que eu já estive envolvido com TI de alguma maneira, eu já respondi 3.139 e-mails. E só uma coisa, desses 20 eventos, a gente tinha feito um cálculo, né, na quantidade de média de participantes do R e do N, isso dava cerca de mais de 10 mil pessoas, mais de 10 mil inscrições. O número é mais ou menos esse, sim, mais de 10 mil inscrições nesse total. Ser mais de 10 mil inscrições e 3 mil e-mails, cara, é tipo 30% do galera dá problema. Nossa. É muita coisa. Não, mas na verdade é um pouco menos esse número, porque tem pessoas que você tem que trocar mais de um e-mail para resolver o problema dela. Okay. Então tem pessoas aí que eu já desenvolvi um certo nível de amizade só de resolver problemas. Tem pessoas que eu fui conhecer durante o evento que eu troquei 10 e-mails com ela antes do evento para resolver o problema. São casos muito legais da pessoa chegar e mim, eu sou tal pessoa, e aí você lembra dos e-mails daquela pessoa, entendeu? Caramba, saquei. Eu tenho hoje um total de 32 gigabytes de dados de eventos e e-mails e esse tipo de coisa. Uau! Queremos esses dados, queremos poder fazer estatísticas e traçar relações para o acervo. Sim, com certeza. Vamos entrar na parte CSI agora? Edu, fala do... Eu quero saber sobre os criminosos do N-Design. Os meliantes que tentaram burlar o sistema. Os meliantes. Cara, assim, eu vou citar alguns casos aqui, nem todos são criminosos. Então, assim, eu já vou tirar o meu da reta aqui rapidinho, eu não tô acusando ninguém. Tem alguns casos de que eu sei que a pessoa tava passar a perna na gente, mas não todos. É só que eles não sabem com quem eles estão lidando. Eles estão lidando com o Edu Coalhato, as bolas. Edu 3000. Uma situação muito engraçada aqui, eu acho que foi no RSU em 2014, que o cara chegou para credenciar e eu não conseguia achar o cara. Eu não conseguia achar. Eu não achava ele pelo e-mail dele, eu não achava ele pelo nome dele, eu não achava ele pelo CPF dele, eu não achava ele por nenhum dado. E assim, eu tenho acesso ao banco de dados, eu consigo buscar o cara por qualquer coisa, e eu não achava o cara. Até que em um momento eu tive a genial ideia de, tipo, vou pesquisar os dados da mãe dele no sistema. E eu achei os dados da mãe dele no sistema. O cara estava cadastrado no sistema com os dados da mãe dele.
E esse é um dos problemas, né? Teve uma outra situação que o cara tinha 2 cadastros. Mas o cara ter se cadastrado no nome da mãe foi um vacilo dele ou você viu que era de má fé? Cara, não, eu acho que a mãe dele fez a inscrição pra ele, porque ele não tava em casa, sei lá, naquele momento, entendeu? Ligou pra mãe e falou, mãe, me inscreve no N, por favor. Tipo isso, assim, sabe? E aí a mãe dele fez a inscrição pra ele e provavelmente ficou com o nome dela, entendeu? Bom, mas aí é mais um erro do que não foi uma tentativa de enganar. Então, por isso que eu tô falando, estou contando casos de problemas. Quando for malicioso, eu vou contar que é malicioso. Tá. Teve um caso recente até, esse foi num evento do ano passado, que eu não vou falar qual é e nem vou falar quem é a pessoa, obviamente. Esse caso, Fatini, acho que a pessoa chamá-lo de malware. Passar a perna. Uhum. Esse caso eu acho que a pessoa estava tentando passar a perna. Que foi o seguinte: a pessoa entrou em contato com a comissão e mandou mensagens para a comissão falando que a inscrição dela estava com problema e que a inscrição não aparecia no sistema para ela. E aí eu pesquisei os dados da pessoa no sistema e encontrei então ela já estava cadastrada, mas ela não tinha feito inscrição. E aí eu fiquei, cacete, como assim, né, cara? Porque é o que eu falei, assim, como no passado eu tive problemas da pessoa não ter salvo a inscrição dela se ela não chegasse no final do processo, hoje, como eu gero isso logo no começo, eu falei, cara, tem que ter alguma coisa. Se ela passou da tela de seleção de produto, tem que ter alguma coisa. E fui, cacei, procurei, não achei nada. Aí eu pedi para a comissão pedir para essa encontrista um print screen. E essa encontrista mandou um print screen. Só que assim, o painel do sistema, ele mostra poucas informações. Ele mostra o número da inscrição, os pacotes que aquela inscrição tem, o valor total, a isenção, se tiver, e uma coluna de status, que fala se está confirmado, aguardando pagamento, assim por diante. A pessoa tirou um print dessa parte da tela e cortou só a coisa que mais interessava, que eram os números de inscrição. Ah, meu Deus. Aí eu falei, caralho, um screenshot sem a informação mais necessária, que é o número de inscrição, né? Bom, mas tudo bem. Não achava a inscrição da pessoa, não achava. Aí eu tive a ideia de fazer uma busca por semelhança. Esse print screen tinha lá falando que era uma transação com inscrição básica e a outra transação com os outros pacotes. Aí eu falei, bom, eu vou procurar alguma pessoa no sistema que tenha exatamente essa distinção. Tenha a inscrição em uma transação e tenha os pacotes na outra. E eu achei uma pessoa no sistema que tinha essa mesma composição. Essa uma pessoa era amiga no Facebook dessa dessa pessoa que reportou o problema. Caraca. E aí eu falei, caralho, não pode ser verdade isso, né? E aí eu fui analisar mais fatos. A última vez que essa pessoa tinha feito o login no sistema foi 5 minutos antes dessa menina reportar o problema. Então eu falei, ai, caralho, é muita coincidência pra estar certa, entendeu? Até hoje a gente não sabe se ela estava tentando passar a perna na gente. O que eu sei depois é que ela foi no evento e eu não sei mais, não me aprofundei mais nessa história, mas esse é um caso estranho. Cara, esse é muito CSI, né? A investigação que você teve que fazer para descobrir que Katsu é a pessoa que fez a inscrição escondida. Exato. O design do mal. O design do mal. Design do mal, sem dúvida. Edu, e me diz uma coisa, como é que é ali no ao vivo, na hora que o evento está fazendo o credenciamento? Cara, é uma situação das mais malucas possíveis, assim, porque ao mesmo tempo que eu tenho dominância total do sistema, eu tive que desenvolver uma ferramenta de credenciamento que pudesse servir as pessoas quando eu não tô lá, né? Então, o sistema ele tem 2 opções, ou ele exporta as listas de papel mesmo para a pessoa imprimir, ou você pode fazer o credenciamento online.
Então você faz a busca pela pessoa lá, por CPF e e-mail, aparecem os dados da pessoa e tal. Uhum. E, cara, chega muita gente que não pagou a inscrição achando que pagou a inscrição. Acho que a pessoa não percebe o status da inscrição dela, não vê se bateu no cartão e voltou e tal. Tem muita gente que troca inscrição, que vende inscrição, e quando a pessoa não notifica a gente antes do evento, isso é um problema. Porque, pensa assim, uma vez já aconteceu um caso de que a menina, já aconteceu mais de uma vez esse caso, mas a menina chegou pra gente no credenciamento e ela tinha comprado a inscrição básica da pessoa X, a alimentação da pessoa Y e alojamento e festas da pessoa Z. Nossa. O que isso implica para mim? Número 1, eu tenho que cadastrar essa pessoa no sistema, eu tenho que fragmentar a inscrição dessas outras pessoas e retirar só os pacotes dela para transferir para essa pessoa. Por quê? Porque se eu não pôr essa pessoa no sistema, ela vai pedir o certificado depois e ela não vai ter o certificado dela, porque ela não estava no sistema. E além disso, eu tenho que ter a preocupação de tirar isso das outras pessoas para eu não correr o risco de credenciar o alojamento que a outra pessoa que vendeu não tem mais. Nossa. Então, tudo isso acontecendo numa fila com 1.000 pessoas para credenciar acaba sendo uma situação meio apavorante, né? Edu, eu acabei de ter uma ideia. E se as pessoas fossem orientadas a, caso você queira revender os seus pacotes, isso só pode acontecer dentro do sistema. Ou seja, ela teria que indicar o amigo que quer comprar a fazer o cadastro no sistema, e aí a pessoa relogaria e falasse, ó, tá vendo essa minha festa? Quero transferir. Para quem? Para esse nome. E aí ela faz a transferência toda no sistema, do contrário, não é válido. Então, hoje no sistema já existe a possibilidade de a pessoa transferir a inscrição para outra pessoa. Então, já existe essa implementação hoje. Se eu entrar em contato com a comissão antes do evento e falar, ó Conde, ou ó Cord, eu estou transferindo a minha inscrição pro NARD. A própria comissão já pode ir lá no sistema, busca as duas pessoas e transfere de uma pessoa para outra. Hoje já existe essa funcionalidade. Mas isso é uma coisa intranet, ou seja, se o estudante que comprou quiser fazer a transferência por ele mesmo, ele pode ou não? Não pode. Okay. Tem uma questão de legado nisso também, que existe desde sei lá quando a história de ter o formuláriozinho de transferência de inscrição. E isso foi carregado com o tempo e é carregado até hoje, que é um formulário que a pessoa preenche, tal pessoa, vendo tal pacote para tal pessoa, anexa o comprovante de pagamento, reconhece firma e é isso aí, entendeu? Então, eu acho que isso está evoluindo, a transferência dentro do sistema já é uma evolução disso, mas ainda tem esse legado que precisa ser abandonado, né? Entendi. E isso é uma coisa a ser definida pelo Cone, ou enfim, por quem quer que esteja cuidando. Cara, eu não sei se isso é uma definição do Cone, né? Eu já comentei isso com vocês antes, na minha opinião, o Cone é a rainha da Inglaterra, né? Porque tá lá... O que não deixa de ser adequada essa definição. Dá gasto, define regra, mas assim, tá lá tentando fazer a vida ser um pouquinho mais difícil, né? Não que eu acho que o Cone não tem que existir, muito pelo contrário. Adoro o Cone, acho muito maneiro, só acho que a relação entre ele e o N-Design é um pouco complicada. Um pouco bastante complicada. Se tivesse um perfil do Cone e um perfil do N-Design no Facebook, eles teriam colocado lá, na Complicated Relationship. Voltando para as inscrições, eu acho que existem alguns pontos críticos que podem ser resolvidos nos próximos anos, né? E é a minha ideia... Dicas para futuras condes e cordes. Exato. A primeira dica que eu tenho, e não é bem uma dica, é uma vontade minha muito, muito antiga, é começar a reaproveitar dado de um evento para o outro. Por exemplo, que tipo de dado? Hoje, por exemplo, quando você vai se cadastrar
para ir no R, por exemplo, o R Brasília. A R Brasília está usando o nosso sistema lá, o meu sistema para editais. Se a pessoa for se cadastrar para o R Brasília, ela está preenchendo um cadastro inteiro novamente, sendo que ela já preencheu esse cadastro em praticamente todos os outros eventos do mesmo ano, entendeu? Uhum. Eu tenho uma vontade muito antiga que é de unificar os cadastros de usuário. Você não se cadastra no evento, você se cadastra no Open Event. E aí você escolhe. Exato. Depois disso, com o seu cadastro, você escolhe um evento para participar, né? Exatamente. Mas, Edu, isso não é possível, por exemplo, a pessoa fornece o CPF e o sistema puxa os dados e só pergunta, esses dados estão corretos? Tem alguma atualização? Então, isso é possível a partir do momento que a gente implementar, né? Eu tinha essa vontade em 2014, isso foi uma vontade muito, muito forte minha. Eu conversei com algumas comissões que eu estava ajudando naquela época e, assim, as pessoas não quiseram. E eu entendo, na época, essa situação, porque, assim, é uma coisa diferente. Pô, você está fazendo um cadastro no meu evento, mas não é o meu evento, é o evento da outra pessoa. Então, eu acho que hoje, do jeito que as pessoas estão mais acostumadas a se cadastrar uma vez só com o Facebook, comprar outras coisas de evento e tal, talvez essa ideia seja melhor aceita. Mas essa é uma vontade minha no futuro que eu tô pensando aí em implementar dentro do Open Event. Legal. Uma outra coisa que me aflige muito é credenciamento, porque todo mundo praticamente credencia no mesmo dia, né? Todo mundo chega no número de evento e vai credenciar. E, cara, as pessoas chegam ao mesmo tempo, isso é fato. Então, tipo, chega 7 delegações com 14 ônibus ao mesmo tempo. Essa galera vai ficar na fila, e essa fila é um problema, porque se der problema, você vai atropelar o cara que está atrás de você. Ou, por exemplo, tem as famosas filas lá de letras, né? De A a F e assim por diante. Você faz 3 filas, aí dá problema, você joga para a fila da galera que tem problema. Pô, mas o cara vai pegar outra fila, aí fica aquele negócio de fila da fila, entendeu? Então, eu tive uma ideia em 2015, que eu não consegui botar em funcionamento até hoje, que era de fazer o credenciamento por janela de credenciamento. Então, quando você fizesse a inscrição, o sistema falaria para você, você tem essas opções de janela de credenciamento aqui, das 8 às 8h30, da 8h30 às 9, das 9 às 9h30, assim por diante. Você escolhia qual era a sua janela de credenciamento, ia ter uma quantidade limitada de pessoas por janela, e aí, se você chegasse naquele horário da sua janela, você teria preferência no credenciamento. Que nem o metrô. Que nem o metrô do Rio de Janeiro no Réveillon, né? Você compra, vou embarcar de tal hora, para distribuir a galera. Eu acho que o perrengue desse formato é que se o ônibus de uma delegação atrasa, vai ter gente, eu vou perder minha janela, vamos logo. Então, esse é um problema que eu ainda não tenho a solução, mas é uma vontade minha. Eu lembrei de uma coisa que acontecia anos atrás, que era você ter o credenciamento por delegação. Então você tinha um ônibus, que vinha o ônibus do Mackenzie, estava indo para o NX. O chefe da delegação entrava, ia falar com o pessoal do credenciamento, falou, olha, eu sou o chefe da delegação do Mackenzie. Estão aqui os crachás de todo mundo do Mackenzie, está aqui a lista de quem veio. E ele fazia por grupos, né, através do representante ou da faculdade ou representante da delegação. Eu já vi isso acontecer, não sei se ainda é viável. A Campus Party, que é um outro evento que eu já fui algumas vezes, funcionava assim. Então, quem vinha de caravana, que é o nome das delegações lá, o chefe da caravana... exato. O chefe da caravana tinha a responsabilidade de ir lá na inscrição, pegar os crachás de todo mundo e entregar, né? O que eu acho que isso gera é um problema que a gente tem hoje, que é a fragmentação das possibilidades de inscrição. Então, tem gente que tem inscrição básica, tem o cara que tem alimentação,
tem o cara que não tem festas, então acaba sendo uma coisa muito mais um para um do que vai lá, pega a pulseira de todo mundo e credencia, né? Uhum. Então, talvez, assim, uma conversa que eu tive com o Renan ele foi Cord Lab em 2012 e ele era pré-con de São Paulo em 2015, eu conversei com ele sobre isso em 2013 mesmo, era de alguma maneira um credenciamento móvel. Então, botar na mão dos monitores o celular com o aplicativo, e aí os monitores iam credenciando a galera com o leitor de QR Code, lê o QR Code, valida a inscrição e já pulsera o cara, entendeu? Uhum. Então, eu acho que no futuro essa é uma coisa que a gente está cada vez mais próxima. Mas assim, eu confesso, e aí eu tenho que fazer um meia-culpa, que é como é uma coisa que eu não faço 100% do meu tempo, não é meu modo de ganhar vida, eu também não gasto muito tempo me dedicando a novas funcionalidades. Eu não sou meio acomodado e eu vou desenvolvendo conforme tem necessidade, né? No ano passado eu até montei um grupinho com uma galera que se dispôs no RSU para a gente discutir sobre criação de um novo sistema e tal. Eu mesmo acabei não levando a coisa para frente, mas acho que no futuro essas coisas vão ser muito mais próximas. Então, ou o cara receber a credencial dele pelo correio, ou a pessoa ser credenciada por um dispositivo móvel de um monitor que tem maior flexibilidade, o cara não pegar o kit na hora, poder pegar o kit depois, ter essas features, essas novidades que vão facilitar o evento, né? Mas querendo ou não, a gente volta naquela discussão de evento versus encontro, né? Então, esse tipo de coisa é muito maneira, mas ao mesmo tempo ela meio que desumaniza o evento. E aí não é um evento, é um encontro. Então tem que ser o mais simples possível, porque é feito por estudantes para estudantes. E aí a gente cai na discussão que teria que trazer a Clarinha para cá para falar, que o formato não se sustenta, e assim por diante, né? Clarinha já está convocada para um futuro podcast para falar como é que sobre o formato do N. Isso aí. Eu queria te perguntar sobre certificado. Dá problema? Eu vou te contar uma coisa, vou dar um exemplo. O N São Paulo foi em 2015, julho de 2015. A gente entregou os certificados aproximadamente no Coniverão seguinte. Na verdade, a gente disponibilizou os certificados. Eu tenho um e-mail aqui do dia 8 de junho me pedindo o certificado. Então, faz já pouco mais de 18 meses e eu ainda respondo e-mail de certificado. Faz 24 meses do evento, 18 meses que nós enviamos os certificados e eu ainda respondo e-mail. Caraca. Então essa é uma coisa que dá problema. Eu tenho uma solução para certificado já embutida no sistema, que é uma coisa bem básica, mas é uma coisa que eu usei no N São Paulo, né? Então a pessoa entrava no sistema, eu pegava quais eram as inscrições dela e os editais que ela foi selecionada, pegava os modelos de certificado, preenchia com os dados da pessoa e gerava o PDF para ela na saída. Eu não consegui até hoje formalizar esse sistema para que todo mundo possa usar. Principalmente porque modelo de certificado muda de evento para evento e assim por diante. Mas é uma vontade minha na próxima versão já do Open Event já trazer a ferramenta de certificado junto. Então você só sobe o modelo, você pode exportar um SVG lá do seu Illustrator, você bota a máscara certinha nos campos de nome, CPF e de qual edital, sobe esse modelo e o sistema já gera o certificado, mas ainda é um problema muito grande. Ainda é uma coisa que é feita muito manualmente, que o ideal seria automatizar. Saquei. Uhum. Vocês tiveram, quer dizer, Henrique, com certeza, mas Edu, você teve contato com os métodos arcaicos de inscrição de N? Antes de existir um sistema? Eu como fui da Con de São Paulo em 2015, eu ajudei a galera com aquele GT de 25 anos do N, ajudei muito pouco, né? Então eu tive contato com fichas de inscrição em papel
do primeiro N-Design, mas eu nunca passei por um evento que o credenciamento fosse dessa maneira. Então, no primeiro eu não sei. No 10º, a gente tinha que fazer depósito no banco e mandar uma cópia do comprovante de depósito. Sim, e se não foi no 10º, eu participei do 9º, eu lembro que teve um que a gente fez o pagamento no banco e você mandava o comprovante por fax. Então você tinha essa opção, você mandava o comprovante por fax e aí eles confirmavam, ó, você tá inscrito. Edu, você tá achando que a sua vida é difícil? Aí, imagina o cara que tinha que ficar recebendo fax. Tipo 500 fax. Puta, cara, imagina quanta... Eu acho que nessa época não existia resolução de problemas. Assim, tô com um problema. Não, você tá inscrito, tá tranquilo. Assinava o papel, entra logo. Mas, ó, uma coisa que já aconteceu é eu entrar em contato com mãe de encontrista explicando o que é o evento, como que é o evento, se ela pode ir e levar a filha dela. Já aconteceu da mãe mandar mensagem na página do Facebook lá e falando, eu sou mãe de uma acadêmica de design, eu queria dar esse presente pra minha filha, mas eu queria saber se eu posso ir junto, como que funciona o alojamento, tipo de coisa. Eu já fui para telefone para conversar com mãe, explicando, não, é o seguinte, é bem tranquilo, tem alojamento, as pessoas vão pra barraca, talvez a senhora não devesse ir. Não tem entorpecentes. Não tem entorpecentes, é proibida a entrada de entorpecentes, não existe B-design, esse tipo de coisa. Mas, não, brincadeira, eu nunca menti pra nenhuma mãe, mas eu já sugeri que a mãe não ficasse no alojamento, porque, sejamos sinceros, não seria uma boa ideia. Cara, isso me lembrou não lembro agora qual foi o N, mas tinha uma brincadeira que era quando na sala da Conde, se tocava o telefone e era a mãe do encontrista querendo saber dele, a Conde ia na plenária diária e falava, fulano, sua mãe ligou. Caraca, esse é muito bom, lembrar disso. Isso aconteceu de verdade? De falar sim, que a mãe liga na Conde pra saber que a filha ou o filho não tá dando notícia, aí o cara da Conde vai lá e no megafone fala, fulano, sua mãe ligou, liga pra ela. O que eu já vi acontecer é mãe reclamar em página de evento que o filho não estava dando notícias porque não tinha tomada no evento. Essa eu já vi mais de uma vez. Queremos print de... Bom, aí eu respondo que, assim, eu digo que cada um acredita na mentira que quer acreditar, né, gente? Não, isso que eu falei da Conde avisar é pré-redes sociais, né? Hoje com as redes sociais tem outros canais pra mãe reclamar. Nossa, cara, a gente vai ter que fazer um episódio sobre mães no N. Tem que convidar umas mães aí. Convidar umas mães. Yes, sim, muito. Ó, eu vou contar pra vocês uma outra história que é muito boa, que é na ida pro R-Lab em São Paulo, 2012, a gente de Curitiba foi com a delegação de Floripa. E uma das encontristas que estava indo com a gente tinha um filhinho. E o filhinho foi junto. O filhinho não ficou no evento, obviamente. O filhinho ficou na casa, acho que dos pais, do pai dele, que era em São Paulo. Tinha um esquema desse. Mas a criança foi no ônibus com a gente. E o ônibus, cara, foi todo mundo mega quietinho. E foi passando um DVD da Hello Kitty, de Curitiba até São Paulo. Foi ótimo. A galera, todo mundo quebrado, assim, morto de tanto bebê no evento, ficar muito louco nas festas. Todo mundo quietinho, assim, vendo o DVD da Hello Kitty. Foi ótimo. Bom, então é isso, Edu. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite do nosso piloto podcast, ter compartilhado essas histórias CSI das inscrições. E eu espero que você continue, né, envolvido e cada vez mais aprimorando esse sistema. Uma pergunta antes de acabar. Você teve, né, envolvido com a inscrição desses N's e R's, e qual é a tua impressão dos eventos? Do N, do R, tem algum favorito? Como é que você vê o evento? Cara, eu tenho um carinho muito, muito grande pelos eventos que eu fiz, né? Uhum. Então, o R360,
o Purungo em 2013, o RSU em 2014 e o Eni São Paulo em 2015. São eventos que eu tive um contato muito maneiro com pessoas que viraram meus amigos para a vida toda, assim. Então eu tenho um carinho muito grande por esses eventos. Além disso, tem um evento que eu gosto muito, que é o R Manauara, em 2013, lá em Manaus, que é um evento que eu não pude ir, porque era em Manaus e eu não tinha possibilidade de ir naquela época. Mas foi a primeira comissão que confiou em mim à distância. Então, foi a primeira comissão que eu cuidei de sistemas, não fazendo parte da comissão, foi R Manauara em 2013. Então, eu tenho um carinho muito grande por eles, por toda a galera lá de Manaus. Foi um evento pequeno, mas foi, assim, pelo que eu ouvi de quem foi muito maneiro. E, assim, sem querer puxar a sardinha, eu tenho um carinho muito grande pela Conde Goiânia de 2014, que eu não estaria no evento se não fosse por eles me possibilitarem isso. Então foi uma troca maneira que eu ajudei eles com o sistema e ao mesmo tempo eles me ajudaram a ir pro evento. E então eu acho que essas são assim as comissões que eu mais tive contato, assim, que eu mais fiquei feliz, assim. Eu tenho um carinho muito grande pelos eventos do Sul, né? Porque, assim, eu tenho um puta orgulhinho de ser dessa regional aqui que faz tanta coisa maneira. Então, todos os R's desde 2013, tive contato com as pessoas. Eu não fui em todos, eu não estava no R 2015 em Santa Maria, não, em Pelotas. Mas, pô, é uma regional muito, muito, muito gostosa. Eu gosto muito da galera daqui. Então, assim... Um beijo, né, para todas essas comissões. Um beijo para todas as comissões, né, cara? Porra, eu não tenho mágoa com nenhuma comissão, mas, assim, é difícil escolher as favoritas. Muito bem. E você, a galera que tá indo pro N-Design Curitiba e tá chegando pro credenciamento, você tem alguma orientação para eles, para facilitar a vida da Conde? Cara, é o seguinte, ó, eu vou contar uma história e depois eu vou explicar por quê. No Eni São Paulo, em 2015, a gente contratou um serviço de internet para o local do credenciamento, porque não tinha internet do credenciamento. Que foi naquele galpão, né? Exatamente, foi naquele galpão do Verona lá. E a internet não funcionou. Então a gente fez todo o credenciamento do Eni São Paulo com 3G da TIM. Uau. Meu Deus. Exato. Eu sentei para fazer o credenciamento às 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, e eu levantei no começo da plenária inicial, no final da tarde. Então eu fiquei lá das 8 da manhã até, sei lá, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, credenciando todo mundo sem parar. Uma coisa que eu faço questão de quando eu estou credenciando as pessoas é não carregar o meu mau humor pro encontrista. Então, tipo, eu posso estar cansado pra caralho, eu posso estar puto com outros membros da organização, eu posso estar puto com a situação, com a internet que não funciona, com qualquer coisa. Mas eu tenho que perguntar pro encontrista se tá tudo bem, como ele tá, como que foi a viagem, eu tenho que tratar ele bem, e eu tenho que fazer ele já entrar no evento com um espírito maneiro, sabe? Então, eu gostaria de pedir para todos os encontristas vá pro credenciamento com amor no coração, assim. Pode ser que demore, pode ser que, tipo, o seu problema vai demorar para ser resolvido, mas ele vai ser resolvido. As pessoas estão dispostas a resolver todos os problemas e você vai entrar no evento do melhor jeito possível. Então, tenha essa fé. Chegando ao evento, dê um abraço no Edu Coalhato. Um beijo. Um abraço, um beijo. Leve um presentinho de sua cidade natal. Leve uma trufa da tia da trufa, exatamente. Ele merece. Um exemplo de cidadania. Pô, muito obrigado. Fico lisonjeado com essa declaração de amor coletivo. Edu, a gente que agradece você ter aceitado o convite aqui para contar esses segredos do mistério do credenciamento dos eventos de design. Cara, muito obrigado. Acho que foi uma maneira ótima assim, de estrear o podcast, porque é até simbólico, né? A gente começa o evento pelo credenciamento. Então, por que não usar isso daí como primeiro assunto? E ficamos aí com essa, para encerrar,
com essa maldição que o Henrique lançou sobre você, né? De esperar que você continue fazendo isso pra sempre. Ó, em 5 anos eu fiz 20. Em 5 anos eu fiz 4 eventos e eu cuidei de alguma coisa de sistemas em 20 eventos. Se a gente manter esse ritmo, eu chego nos 100 eventos daqui a 20 anos. Não. Não, peraí. Peraí. Eu chego. Tá certo, eu chego nos 20. Nesse ritmo eu chego nos 100 eventos de design daqui a 20 anos. Vai ser tipo fazendo 5 por ano, mais ou menos. Milésimo gol do Romário. Exato. Então eu prometo, agora é uma promessa minha aqui, até o 100º evento de design que eu fizer a inscrição, a gente já vai ter uma maneira de ganhar dinheiro com esse negócio. Eu vou abrir uma empresa de evento, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou ganhar dinheiro com esse negócio. E como você mesmo profetizou numa outra conversa que a gente teve, daqui a 20 anos o pessoal já vai estar frequentando o N-Design em realidade virtual, então vai ser tudo bem mais tranquilo. Cada um da sua casa com seu óculos de realidade virtual podendo tomar banho quente, vai ser ótimo. Beleza. Aí, Choque, solta o pancadão pra galera! Curti, gostei, hein?